Bendito seja o Senhor que nos trouxe até aqui, né? Vamos orar um pouquinho. Eterno Deus e Santo Pai, reconhecida a Sua majestade e força, nos declaramos que esse ambiente é santo para Ti. Declaramos, ó Deus, que Tua palavra vai ao coração, ó Deus, de cada um que está ouvindo, e que seja, ó Deus, uma palavra que venha revelar esse tempo presente que estamos a viver. Por favor, que o Senhor possa se manifestar em glória e em poder. É o nosso clamor no nome de Jesus. Amém? Você pode assentar. Nós vamos iniciar em Malaquias, capítulo 4. A mensagem de hoje tem como título A Geração de Elias. Aqui em Malaquias, capítulo 4, no versículo 5 e 6, diz o seguinte: Malaquias, ele é o último livro da Antiga Aliança, do Primeiro Testamento, antes do Novo Testamento, antes do Evangelho de Mateus. Diz o seguinte: Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Amém? Que essa unção venha sobre o pregador, o Espírito Santo possa conduzir e abençoando, trazendo um entendimento pleno dessa palavra aos nossos corações. Malaquias foi o último profeta. 400 anos durou até que veio o advento, ou seja, o aparecimento de Jesus. Esse Elias tem como nome o significado Deus é o Senhor. E ele foi identificado no capítulo 11 de Mateus. Se você abrir ali, Jesus identificou quem que era o Elias, a qual esse Elias ele ia vir para anunciar a Deus, aquele que Deus ia enviar para salvar o mundo, e também o mundo ser condenado pela atitude de rejeitá-lo. Capítulo 11 diz exatamente a partir do verso 2, João estava no cárcere, tinha sido preso por Herodes, e João enviou 2 de seus mensageiros até Jesus e perguntou. Olha o que ele perguntou, versículo 3. Ele perguntou: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Aí Jesus, ele respondeu fazendo. Ele curou enfermos, fez os cegos verem, fez, como o texto aqui diz, os coxos andarem, ressuscitou os mortos e disse: olha, atente aqui comigo, verso 6. Bem-aventurado é aquele que não escandaliza em mim. A grande pergunta é: será que João, aquele que era o pregador, que anunciava a vinda do Filho de Deus, do Salvador, agora ele estava em dúvida? Isso demonstra a condição que temos, porque o próprio Elias do passado, ele também teve dúvida. Ele achou que o ministério dele tinha sido em vão, que as coisas não tinha corrido da maneira que ele gostaria. E de repente, no verso 7, olha as palavras de Jesus. Ele disse: e partindo eles, começou a Jesus a dizer as tumbas a respeito de João, a multidão que estava lá: que fostes ver no deserto? Porque João, o Batista, anunciava Jesus ali no Rio Jordão, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Isso está em Mateus capítulo 3, verso 2. E as pessoas criam que a vida dela estava em desacordo com Deus, e iam ali e eram imergidas, batizadas no Jordão. E todo mundo achava que João era o Salvador. Ele disse: não, eu não sou não, mas vai vir alguém
que eu não vou nem conseguir desatar as sandálias que estão no pé dele. Eu não sou digno. Esse sim virá para salvar o mundo. E de repente, agora Jesus está dando um testemunho a respeito dele, dizendo dessa forma: é uma cana agitada pelo vento. Sim, o que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis? Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, é muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista, e se agora se faz violência ao reino dos céus, pela força se apodera, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E quereis dar crédito? Este é Elias que havia de vir. Então aquela profecia estava dizendo de um homem que ele viveu a vida dele no deserto, em uma completa dedicação a Deus. O alimento dele era mel e também os gafanhotos, que alimentação tão boa, né? E ele recebeu a missão, porque ele tinha nascido de pais que não podiam ter filhos. Mas ele, de alguma forma, também reconheceu que ele não era o suprassumo, ele não era o motivo da missão dele. Isso a gente aprende, que nós não somos como aqui Jesus trouxe tão claramente. Você foi ver quem? Alguém vestido de roupas bonitas? Você foi ali ver o quê? A gente não vem ver as pessoas, a gente vem ver a Cristo. Este é o segredo. E por que eu estou dizendo que é o tempo de geração de Elias? Porque as pessoas não estão vendo Jesus, estão vendo Elias. Estão procurando igual ele, que anunciava ali, e as pessoas questionaram, perguntando: você é o Cristo? Ele disse: eu não. O que a gente precisa entender nesse momento, por que a gente está vivendo numa geração de Elias? Porque as pessoas estão procurando da forma errada, estão tentando confiar em coisas que não vão de fato chegar àquele que precisa ser reconhecido como único e suficiente Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Quando eu falo na geração de Elias, eu gostaria que você pensasse que a geração, ela se procede em um tempo, em um modo de pensar e um modo de agir. Por isso que as gerações existem. Se você vai ver assim, como era a geração antiga, ela tinha costumes diferentes. E o profeta Elias, ele viveu em um momento muito triste na história. Ele viveu um momento que o povo de Israel estava abandonando a Deus. E de repente você vai dizer: abandonando por quê? Porque está sendo instruído a adorar outros deuses. Você consegue verificar isso quando você abre lá em 1 Reis, no capítulo 16. Reis 16. Você vai entender como surgiu a figura do primeiro Elias. Capítulo 16, no versículo 29 até o 34. O reino de Israel, o povo escolhido de Deus, tinha como objetivo guardar aliança com Deus. A aliança era os mandamentos e cultuar um único Deus.
Entretanto, Acabe, filho de Onre, quando o pai dele morreu, o texto diz que ele fez coisa pior que os reis que antecederam a ele, ao ponto que ele casou com uma mulher que a Bíblia relata aqui, que era filha de um rei lá dos Sidônios, chamada Jezebel. E de pior das coisas, para que tudo isso se complicasse, sabe o que ele fez? Ele adorou o Deus da esposa dele, Baal. Conforme a gente pode estar lendo aqui no versículo 32, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Ele colocou um outro Deus na vida dele. E se você vai perguntar, por que será que ele aceitou esse Deus? Por que a esposa dele convenceu? Porque a história conta a respeito desse Deus pagão. Esse Deus era o Deus que abençoava com chuva. Ele tinha uma esposa por nome de Astarate. Diz que quando eles estavam felizes, quando eles estavam unidos, a chuva vinha. E agora surgiu uma situação muito difícil, irmãos. Porque ao mesmo tempo que ele fez isso, diz o verso 33, ele irritou a Deus. Ele trouxe um culto estranho. Ele trouxe uma maneira diferente de viver ali para a nação de Israel. Abandonou a Deus, a fonte de vida. Abandonou o único Deus que já tinha se revelado de maneira tão extraordinária, com amor, com misericórdia, com sinais. E agora, diz o texto, que a coisa estava tão errada, que agora ninguém respeitava nada que Deus tinha dito. E no versículo 34, eles queriam construir novamente a cidade de Jericó. E Josué tinha dito que quem construísse a cidade de Jericó ia morrer o seu primogênito, e se temasse levantar as portas, ia morrer o seu caçula. E aqui diz o texto que Riel, o betelemita, edificou Jericó. Morreu Abirão, seu primogênito. Quando ele afundou, morreu Zegube, o seu último, o seu caçula. Pôs as suas formas. O que eu quero dizer com isso? Para você perceber que a coisa estava tão ruim para a nação de Israel, através de Acabe, através desse culto, porque eles queriam as bênçãos que eram concernentes da chuva, eles queriam as prosperidades, eles queriam então que ali viesse o melhor bem-estar, mas eles não queriam ao único Deus verdadeiro. Talvez você comece a comparar isso a alguma coisa que você está vendo nos nossos dias. E você percebe, tem que vir Elias e dizer: arrependam, o reino de Deus está chegando. Mude a concepção que vocês têm, porque se o Senhor chegar e procurar vocês, o que vai acontecer? Você vai estar na posição servindo e adorando? E é interessante, amados, que você vai perceber que a figura do profeta Elias vai aparecer. Capítulo 17, verso 1, vai aparecer a figura de Elias. Elias vem, ele dá uma palavra, ele disse: não vai chover sobre esta nação. Porque o que Elias quis dizer? Ele quis agora mostrar: vocês estão confiando em quê? Nesse Deus falso? Nesse Deus do engano? Nesse Deus que foi escrito para a gente, se a gente fizer então qualquer Deus e substituir diante de Deus, o que Ele vai fazer sobre nós? Vai cerrar as janelas dos céus.
não vai deixar vir chuva sobre a nação de Israel. E assim, o profeta, ele tem como objetivo de alertar a pessoa para mudar de posição. Se você voltar comigo aqui em Levítico, capítulo 26, versículo 3 e 4 diz assim, Levítico 26, 3 e 4. Se andarem nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei vossas chuvas a seu tempo, a terra dará a sua novidade, a árvore do campo dará seu fruto. Quando você colher, verso 5, você vai colher com muita sementeira. Você vai comer pão a fartar e você vai habitar seguro na vossa terra. Você vai perceber que a visão do profeta é ver aonde está o erro. Então, quando vem uma profecia para mim e para você, profecia é Deus dizendo: acerte a sua vida, corrija a sua vida. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Deus é como um pai que sabe exatamente o que é de melhor. Quando a gente não é corrigido, você precisa ficar atento, porque enquanto estivermos neste mundo, nós estamos sujeitos a falharmos. Não que queremos, não que temos prazer, mas é porque nós somos limitados. Nós somos homens sujeitos às mesmas paixões que você vai ver Elias. Quando ele teve um determinado episódio, ele já não queria mais nada na vida dele. Ele esqueceu quem era Deus na vida dele. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque a nação de Israel recebeu um homem que veio e disse o que Deus estava dizendo ao povo. E está acontecendo uma coisa muito estranha sobre nossa nação. O profeta, ele vai dizer: olha, volta a palavra de Deus, volta à porta e olha quem está na porta. Porque está na posição, está certo. Era isso que ele queria dizer. O profeta se levantou para dizer contra o rei, sua esposa, para dizer sobre os profetas que estavam ali, que aquele culto não glorificaria o Senhor, que aquele culto não adoraria o Senhor. E como Deus provou isso? Porque já existia uma palavra anterior, que eu quero que convida você a abrir, está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7. A partir do versículo 11. Salomão, filho de Davi, construiu um templo. Esse templo era a presença de Deus no meio do povo de Israel. Demorou alguns anos. Ficou um local que era chamado a casa de oração. E aquele homem, ele queria fazer que aquele local, as nações vissem Deus. E orou ao Senhor que aceitasse. Conta que quando ele ofertou, as ofertas ali eram os animais que eram queimados, desceu fogo dos céus. E disse que o lugar encheu da nuvem. Diz que os sacerdotes, que eram aqueles que serviam a Deus, saíram
e caíram no chão, dizendo, como diz aqui o texto: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Ele fez uma festa durante 8 dias e disse para o povo: este local aqui é para glorificar a Deus. Ao sair, a partir do verso 11, diz que ele teve um sonho. No sonho, Deus apareceu para ele e disse para ele que aquela casa, Deus estaria naquele local para ouvi-la. E Deus, já sabendo da condição humana e falha, Ele deu advertências a partir do verso 13 e 14. Ele disse assim: e se eu cerrar os céus é não dar chuva, e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus deu a Salomão uma resposta e explicou: se o povo saísse fora da linha, o povo deveria buscar o Senhor, deveria humilhar, deveria orar, deveria deixar as atitudes erradas, para que Deus pudesse perdoar os pecados e mudar a sorte daquela terra. No entanto, amados, se você ler o capítulo 17 de 1 Reis e 18, você vai perceber que o povo ficou cego. O povo não deu atenção com a seca, não deu atenção à voz do profeta. O povo não preocupou com nada. Estou falando do povo de Deus, tá, gente? Se você ver no capítulo 18, verso 1, diz assim: sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Passou 3 anos o povo sofrendo, o povo em desobediência, servindo a um Deus estranho, o povo fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Traga agora e aplique isso no nosso tempo. Não estão dando a voz ao arrependimento. O que é arrependimento? É mudança. Mudança aqui e mudança de atitude. Estamos só celebrando. Estão achando, conforme 16, 26 de Mateus, que Jesus advertiu claramente assim: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós tivemos agora a visão do carnaval. Carnaval diz festa da carne, aonde a escola que ganhou fez um tributo aos deuses pagãos, ao Exu Caveira e outras 7 entidades. O que você acha que vai acontecer? Cadê o povo que clama para dizer: Senhor, profanar a santidade do Senhor? A gente diz: o Senhor, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E como? Eles invocaram, chamaram, e o que vai resultar? Vidas vão mudar com o carnaval, vidas vão ser transformadas, vidas vão para a eternidade, vidas vão mudar, vidas vão ser alcançadas com o perdão de Deus, vidas vão ser
assistidas em misericórdia e amor com o carnaval? Ou as atrocidades, as coisas mais esquisitas, como você pode entender, a promiscuidade que ali tem, os adultérios que aconteceram, as fornicações entre os solteiros. Imagina o que mais que aconteceu ali, as crianças indesejadas que vão ser abortadas, toda a embriaguez que gerou ali, o uso de drogas entorpecentes que levaram a uma destruição e vidas que morreram, como uma menina que foi atropelada em uma dessas festas, onde nem faço ideia qual que foi o coração da mãe e do pai ao ver, porque colocou a menina no lugar errado. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque Elias, Deus disse assim, ó, eu vou cuidar de você no meio disso. Eu quero dizer para você, se vocês são profetas do Senhor, amém? Porque a Bíblia diz, seguir o amor e procurai com zelo todos os dons. E Paulo diz, procurai o dom de profetizar. E eu profetizo sobre profetas que não precisa preocupar se essa nação não se converter aos pés do Senhor, porque Deus cuidou de Elias, diz o texto. Falou para ele, Elias, desce ali no rio e fica ali naquele riozinho, toma água ali. E diz que os corvos, animais que alimentam de carne, trazia para ele de dia e à noite pão com carne. Então eu quero dizer para você, não tenha medo de ser um profeta, uma profetisa de Deus na geração. Não tenha medo de dizer a palavra de Deus, porque Ele fez uma promessa nos versos de Isaías 55, 8 e 10. Ele explicou que a palavra de Deus, que os pensamentos de Deus não são os nossos, e nem nossos caminhos, porque os caminhos de Deus, os pensamentos, são mais altos que o céu. Mas ele disse também como a água e a chuva que desce, a neve que desce e cai nessa terra, lá do céu, ela não volta sem antes semear, brotar e prosperar para aquilo que ela foi. Ela vai dar semente ao semeador e pão a quem tiver com fome. Então assim será a palavra que sair na minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim antes de fazer o que me apraz. E foi isso que Elias disse. Foi isso que Elias profetizou. O povo durante 3 anos ficou cego. E dá-se a entender que essa igreja, ela não está entendendo. Isso eu falo da igreja olhando para um âmbito nesse mundo todo, tá, irmãos? Elas não estão percebendo que a gente está sem chuva. A chuva física, a gente passou por essa crise e veio chuva. Mas aqui é muito mais do que uma chuva física. Eu quero que vocês entendam. Ele está falando de uma chuva espiritual. Não é assim? A terra, quando recebe a água ali, ela não se transforma, não se renova. O que ele está dizendo? Que a chuva é a presença de Deus do céu para a gente. É aquelas manifestações que o povo não viu, mas que o profeta Elias foi ver. Quando a água terminou ali no Quiriate, ele falou assim, desce a Serepto, era uma cidade. Tem uma mulher lá, uma viúva, ela vai te sustentar. Como assim? Uma viúva vai me sustentar, Senhor? Ele falou isso? Não, ele desceu. E aí o Senhor mostrou para ela, aquela viúva, ela estava pegando 2 gavetos, ia botar fogo para ela fazer um pãozinho, para ela e o seu único filho. E ele chegou e disse para ela assim, me dá um pouco de água, mulher. E ela pegou a canequinha lá, trouxe a ele, como diz o texto. E ele disse assim, faz para mim um bolo. Está tudo no capítulo 17. Ela disse, ó, meu Senhor, eu e meu filho vamos morrer, a gente tem um pouquinho de óleo lá e um pouquinho de farinha. Ele disse, não, você não vai morrer não, porque essa botija
que você tem essa vasilha, não vai faltar nada nela até que Deus desça novamente o orvalho. E ela disse: eu farei isso conforme a sua palavra. E assim fez, e diz o texto, não faltou. O que está acontecendo? Deus procura viúvas que sabe que não tem nada a oferecer, mas que acreditam, porque ela disse: agora acredito, porque a tua palavra se cumpriu, que de verdade o Senhor veio da parte de Deus. Foi assim que ela disse. Acompanhe comigo aqui, verso 15, 17, 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela e a farinha não acabou, da botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. O que está acontecendo? Nós estamos precisando de pessoas como essa, que acredite na palavra, que não tenha nada, que acredite que realmente Deus ainda está querendo, apesar da sequidão, da escassez, da chuva que não desce. E essa chuva é o Senhor. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. A sua saída vai ser como a alva, e Ele virá a nós como chuva, e chuva serôdia. Ele vai vir como nós, como chuva, para quando cair na terra, frutificar, para ver o que a vida dele vai entrar nas nossas entranhas. E por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Porque a nação do Brasil não está vivendo isso. A nação do Brasil na igreja do Senhor não vive isso. Ela vive uma prática quase filosófica. E o que é isso? Ela vive uma religião sem ver o Senhor se revelando. Está se revelando para aqueles que estão percebendo o que está acontecendo, que trocaram Deus pelo Baal, trocaram Deus pela fama, trocaram Deus pelo sucesso, trocaram Deus pelo dinheiro, trocaram Deus pelas instituições, trocaram Deus pelo seu próprio egoísmo, ou egodismo, ou seja, eu que faço, eu que sou. E ainda mais, o profeta ainda precisou passar por um outro momento. Esta mulher ainda teve o seu filho morto, morreu. E a figura do profeta trazia vida ou trazia morte? Sabiam disso? E ao chegar ali, a mulher chegou desesperada, dizendo: o senhor veio para cá para trazer morte? O menino está morto. E ele subiu com a criança lá para o quarto e olhou e orou a Deus. Acompanhe comigo aqui. Verso 20. Clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, clamou o Senhor, e o Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino, entra nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, a alma do menino tornou a entrar, e ele reviveu. É interessante você ver isso. A figura da esperança de uma viúva tinha morrido. Você não acha que uma nação, uma igreja pelo mundo que não vê a presença de Deus viva, que fica vivendo somente nas suas necessidades ser supridas, será que não vai ter dor quando alguma coisa lhe é tirada? E quando esse menino ressuscita, o que isso nos ensina, irmãos? Que Deus ressuscita o que está morto,
que Deus traz o que parece ser impossível. É isso que o texto está querendo nos ensinar. A alegria daquela mulher já não existia mais. Esse tempo da agora, a igreja, ela vive numa expectativa de uma alegria que às vezes não existe porque está morto. Está morto, que traz à igreja a alegria. E isso aqui nos faz pensar, né, irmãos? O que é que está morto no meio dessa igreja que a gente vive, nas pessoas que estão procurando Deus? Ela ia ficar sozinha. Ela não ia ter esperança nenhuma. E a esperança estava ali numa família. Entende o texto? Então Deus, ele quis erguer através de Elias a esperança de uma família. E é interessante você ver Elias agora, quando Deus dá a ele a ordem, no capítulo 18, verso 1, ele tem que ir em encontro a Acabe. E Acabe está desesperado, irmãos. Tem um servo dele por nome Ananias, um homem temente a Deus, e ele diz: vamos ver se a gente acha algum alimento para os animais, senão eles vão morrer. E esse Ananias tinha escondido 100 profetas e cuidado dele com pão e com água. E é tão interessante que, por alguma razão, além da compreensão, Ananias significa a graça de Deus. Esse Ananias encontra com Elias. Acompanhe comigo aqui. Amados, falei Ananias, mas é Obadias. Mas faz muito sentido, porque esse servo aqui do Senhor, porque Obadias significa o servo do Senhor. Acompanhe comigo aqui, verso 8, 18:8. E disse ele: eu sou, vai e dizei teu Senhor, eis que aqui está Elias. Porém ele disse: ei que pequei para que entregasse o teu servo na mão de Acabe para que morras? Vive o Senhor seu Deus, teu Deus, que não houve nação no reino onde meu Senhor não mandasse em busca de ti, dizendo ele: aqui não está. Então ajuramentava reinos e nações, e eles te não tinham achado. E agora dizeis tu: vai, dizei o teu Senhor, eis que aqui está Elias. E eu poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu dar novas a Acabe, e não te achando ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo o Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram meu Senhor o que fiz quando Jezebel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, 50 e 50 numa cova, e eu sustentei com pão e água? E agora dizeis tu: vai dizer a teu Senhor, eis que aqui está Elias, e ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje lhe mostrarei a ele. Você vai perceber aqui na vida de Obadias, que ele está desesperado, irmãos, porque Israel ficou atrás de Elias para matá-lo, porque Elias era o homem que mostrava os erros de Israel. O rei deu, provavelmente até conjecturando, ele imaginou: quem achar Elias vai ser um homem que vai receber muitas honras, nós devemos matar este homem está perturbando a nossa paz. E agora Obadias ouve isso e fica com medo, porque o rei, da ira que ele estava, ele podia dizer: você está me enganando, você está querendo tirar o meu furor, você está tentando me enganar, então você vai morrer. Assim agiam esses homens, mas não era isso. E aqui você vai ver claramente, quando no verso 17, quando Elias vai encontrar com Acabe, Acabe olha para ele e diz: você é o perturbador de Israel. Perturbador, aquele que ameaça. Não, amados,
Nós, como profetas do Senhor, não somos perturbadores, porque Ele diz claramente, Ele disse: és tu. Você tem perturbado, Acabe. Sabe o que você tem feito? Você deixasse o mandamento de Deus e seguiste os Balaíns. Você não perturba ninguém não quando você fala de Jesus, não. Quando você fala do amor dele, você não é a sua culpa. É a culpa daquele que um dia conheceu e abandonou. E sabe o que ele propôs para ele? E isso para a gente estar encerrando essa mensagem, para você entender. Ele disse assim: nós vamos para o Monte Carmelo. E lá você vai reunir os profetas de Baal e de Astarate. Nós vamos pegar ali um novilho. Eles vão se preparar e vão invocar a Deus, o Deus deles. E eu vou invocar o Senhor. O Deus que responder mandando fogo do céu, esse de verdade será o Deus de Israel. Ele achou isso maravilhoso, irmãos. Acabe não estava entendendo nada. Ele achou que o jeito dele estava correto, que a forma dele de viver a nação sofrendo. E eles foram. E Elias, quando chegou nesse momento, você imagina, junto aquele povo tudo, e qual que era o objetivo disso? Porque o povo vivia querendo os dois lados. Se Deus não der certo, eu vou ficar com Baal. Quem me der, eu vou ficar do lado dele. Foi por isso que no verso 21, ele disse o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo. Você imagina no Monte Carmelo, todo mundo reunido, e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Jesus disse isso. Mateus 6:24. Ninguém pode servir dois senhores. Um você ama e o outro você odeia. Um você agrada e o outro você desagrada. Não pode servir Deus e mamão. A geração que a gente está servindo, ela vai buscar tudo que é resposta para a vida dela. O que vai fazer que dos céus desce chuva. O que vai fazer, porque as regras de Baal, de Astarate, não eram as regras de Deus. Lá poderia viver de qualquer maneira sem respeitar o que Deus tinha proposto. E quando eles começaram, Elias disse: vocês são mais. Então é muito mais fácil vocês cortarem os novilhos e comecem a invocar. Estavam de manhã, irmãos, começaram a invocar, chamava Baal e nada acontecia. E, ironicamente, o Elias disse assim: talvez ele está dormindo, ele vai despertar. Ou talvez ele está em negócios em outro lugar. Talvez ele está falando e não está te ouvindo. E olha que interessante isso, irmãos. Eles ficaram tão loucos, eles começaram a rasgar o corpo, a sangrar. E eles desistiram. Agora chegou a vez de Elias. Aqui a partir do versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Altar era um local aonde o povo se chegava e oferecia diante de Deus um animal
falando que era a vida dele diante de Deus, para que através da vida dele ali, aquele animal que estava morrendo por causa dele pudesse trazer sobre eles perdão, retirasse a culpa, que pudesse chegar como uma forma de gratidão, como uma forma de querer melhorar diante de Deus. Hoje a gente não precisa desse sacrifício de animais, porque Jesus, Ele se tornou o nosso sacrifício quando Ele morreu naquela cruz. Em Efésios 5, versículo 2 diz: andai em amor como Cristo vos amou, e entregou a si mesmo como sacrifício, como cheiro suave diante de Deus. Você não precisa do mesmo sacrifício, mas tem que restaurar o altar. Você, para chegar diante de Deus, precisa de Jesus. E aí ele colocou as 12 pedras, porque a nação estava dividida. A igreja dos nossos dias estão dividida. A minha igreja é melhor que a sua, minha fé é melhor que a sua, meu tempo é melhor que o seu, meu ensino é melhor que o seu. Aqui diz que ele colocou 12 pedras. Ele pediu: faça aqui um rego em volta do altar, coloca água nele para mim, coloca madeira. E o que diz o texto? Acompanhem comigo aqui, verso 36. E sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. E respondeu-me o Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o coração para trás. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha e as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Os que, vendo todo o povo, caiu sobre seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É necessário, na geração que vivemos, as pessoas verem se estão confiando em Baal, se querem somente ele para usufruir nesse tempo da agora. Se a aliança que temos com Jesus Cristo foi quebrada. O tempo de sequidão sem a presença de Deus nos locais é constrangedores. Porque quando Jesus veio a este mundo, e quando seus primeiros discípulos e apóstolos estavam na face desta terra, os milagres eram acontecidos quando eles passavam na rua. A sombra projetava e pessoas eram curadas, demônios iam embora. A presença de Deus trazia milhares de pessoas numa reunião. E aqui precisa ser feito com todo o trabalho que seja de mídia, que seja de internet, que seja de YouTube, que seja de Instagram, para fazer as pessoas virem. Eles não tinham a tecnologia que temos. Eles não tinham uma qualidade de som como esta, não tinham uma transmissão, não tinha um ventilador, não tinha, como muitos lugares, às vezes um sistema de ar-condicionado, todas umas facilidades de bancos reclináveis. Como Deus ele virá? E quando o profeta fez isso, sabe que o povo, quando caiu, gritou que o Senhor era Deus. Ele disse: desce e mata o espírito desses profetas, destrói, porque eles são o mal
que está no nosso meio. Então existe no nosso tempo que temos uma batalha, que precisa destruir o que está dominando esse tempo e restaurar o que foi perdido, para que Deus assim possa vir. Nós, com essa história, nós percebemos que Elias precisou fazer um desafio, e nós precisamos pedir a Deus que venha fogo do céu, para que possa de verdade revelar quem Ele é, porque quando a presença dEle vem, as coisas mudam, o povo se arrepende, o povo destrói o que está contaminando e destruindo. O povo não pode continuar porque a chuva não está vindo. E naquela hora, quando o povo mata o espírito dos profetas, sabe o que aconteceu? Ele disse: comam, olha o barulho de muitas águas. Aí ele disse: manda o povo descer, manda avisar Acabe que multidão de chuva vai vir, deixa eu subir, vamos comigo, moço. Ele prostra no monte, ele diz: olha para lá, olha para o mar. Ele olha 7 vezes, está vendo alguma coisa? Ele diz: estou vendo uma nuvem subindo como uma palma de uma mão. Rápido, anuncie, chegou. Quando desce, irmãos, anunciando: grande chuva de Deus virá sobre nossa nação. Nós precisamos crer que Deus vai trazer essa chuva. E Elias correu, como diz o texto, e correu junto ao carro de Acabe, dizendo: a chuva está vindo. Porque quando ela vem em Israel, ela cobriu abundantemente a terra. O que isso quer nos ensinar? Precisamos crer e subir para a posição e orarmos, para que Deus ele possa enviar que seja uma palma de uma mão, e que possamos acreditar que isso vai vir chuva nessa nação, chuva da presença de Deus. E se você não entendeu, Acabe fugiu da chuva, irmãos. Acabe fugiu, ele não entendeu. A chuva não era para fugir, era para ser deixado ela cair sobre ele. Deus queria dar sinal àquele homem, e ele não entendeu. Ele viu o poder de Deus e ele não entendeu. Eu quero dizer para você, a palavra do Senhor é: restaure o altar que foi destruído, abandone tudo isso que eles estão e associaram para a sua vida, dizendo que está correto, trazendo um Deus que não é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, um Jesus que não é o que está escrito nas Escrituras, que não é o ensino dele. Esse mundo, você não se adequa a ele. Nesse mundo você faz a diferença nele. Nesse mundo você é o sal e a luz. Neste mundo você é a diferença. O príncipe deste mundo vem e você não tem nada com ele. Restaure o altar perdido, para que a nação do Brasil ela possa ter uma igreja forte, uma igreja que seja movida no sentido da profecia de Deus, não seja movido segundo os interesses financeiros,
não seja de interesses que vão profanar a santidade de Deus. Nós queremos que você entenda isso esta noite, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Essa palavra, ó Pai, ela é para um despertamento, para levantar Elias, que vão dizer: Deus é o Senhor. Que vão ser perturbadores, ó Deus, do Brasil, que dirão, ó Deus, que as pessoas precisam retornar à palavra, para mostrar um único que é o Senhor da palavra, para ser como foi a vida de Filipe ao descer na Samaria. Ele falava e ele pregava a palavra, ele pregava a Cristo, e com isso sinais, pessoas eram curadas, espíritos malignos eram expulsos, e pessoas se convertiam e voltavam, para não imperar o que está acontecendo de corrupção, de imoralidade, aonde estão consagrando, ó Deus, ó Pai, e a nação se rendeu, e muitos, ó Deus, gastaram o seu tempo nessa profanação de assistir esta festa do carnaval, de se entregar nos seus desejos. Ó Deus, isso não é cultura, sabemos. A nossa cultura é adorar o Senhor em espírito e em verdade, para ver verdadeiramente ao Deus Criador dos céus e da terra, que nos amou e que enviou o seu Filho Jesus para perdoar os nossos pecados, para termos a vida eterna, para reconhecermos que somente Ele é a única forma e caminho, que aonde o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, sendo rico se fez pobre, para que por sua graça nos tornássemos ricos nesta graça daquilo que Deus nos deu oportunidade para sairmos da condenação que estava contra nós. Por isso, esta noite, nós possamos profetizar e ir subir ao monte e clamar, para que o que estamos ouvindo, o ruído de multidões de chuvas, possam ser erguidos, e esta nação possa usufruir da presença maciça do Senhor novamente, de vidas se convertendo, de vidas voltando, de vidas se arrependendo, vidas se santificando para Ti, Pai. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e guarde. Levante o rosto e tenha misericórdia de você. Põe o rosto e dê paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito seja com todos, no nome de Jesus. E a conferência domingo, para a glória do Senhor, a partir das 18 horas, conferência da cura. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.